Então, o que é o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva? Primeiro, como todo transtorno de personalidade, há um padrão difuso de preocupação com a ordem, o perfeccionismo, o controle mental e interpessoal. E essa pessoa é extremamente inflexível, né? Não tem abertura. E esses sintomas são pessoas de mente fechada. E essas pessoas, elas vêm trazendo essas esquisitices desde da sua infância, tá? Vai piorando com a idade, vai piorando. Então, para a gente dizer que o sujeito tem um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, a gente precisa observar se ele tem pelo menos 4 dos seguintes sintomas. Primeiro, é tão preocupado com detalhes, regras, listas, ordens, organização, horário, a ponto de o objeto principal da atividade ser perdido. O cara que tem um transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva, quer dizer, pode ter sintoma ou não, né? Tem que ter pelo menos 4 desses aqui que eu vou dizer. Mas esse aí é muito comum, tá? Geralmente sofrem também de transtornos de personalidade, de ansiedade generalizada. Olha isso, né? Tem medo de tudo. Demonstra perfeccionismo que interfere na conclusão das tarefas, como eu acabei de falar, com essa preocupação de detalhes, lista, ordem, organização e tal. É excessivamente dedicado ao trabalho e à produtividade em detrimento de atividades de lazer ou amizade. Então, sabe aquela história da apologia ao sacrifício? Eu preciso dar duro, eu tenho que trabalhar, a vida não é mole, não, rir para quê? Não preciso me divertir, não tem nada disso. Ele trabalha e não pensa no seu lazer, ou nas amizades, ou nas relações mais fluidas. Tá legal? 3. É excessivamente dedicado... Bom, já falei desse, né? É excessivamente consciencioso, escrupuloso e inflexível quanto a assuntos de moralidade, ética e valores. Olha, isso não quer dizer que lá no fundo, ele seja essa moralidade toda. Ele demonstra ser. Lembra de Perpétua? Lembra de Perpétua? Aquela toda de preta daquela novela? Ah, tem uma novinha. Lembra de Damares? Da Goiabeira? Da Goiabeira, quer dizer, ela é pudica, né? Os meninos vestem azul, as meninas vestem rosa, e, ao mesmo tempo, né, tão pudica assim, ela transava, não sei se na goiabeira, em cima da goiabeira, embaixo, do lado e tal, com um pastor casado da igreja evangélica, ou seja, ela, pura, domesticada e do lar, destruindo o lar dos outros, né? Então, a Damares é um exemplo de um sintoma, né? Que é essa coisa da moralidade muito acirrada. Mas quando você vai lá, né, profundamente, você vê que não é bem assim. Então, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Conhecem esse ditado? Conhecem? É isso aí. E isso é muito comum. São extremamente moralistas. Eu não estou dizendo que todo sujeito com transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva tem um problema com as questões morais, assim, né? Que são bela viola por fora e por dentro pão bolorento. Mas, em geral, sim. Em geral, sim. Porque esses atos compulsivos são para distrair dos pensamentos obsessivos, que geralmente têm a ver com questões da sexualidade torpe que ele alimenta ali dentro dele, tá? Incapaz de descartar objetos usados ou sem valor,
mesmo quando não tem valor sentimental. Sabe aquela transtorno da acumulação? Não tem aqueles caras que são acumuladores? Que fala, vou guardar esse barbantinho que daqui a 50 anos ele pode me servir? Vou guardar aquele negocinho que vem no pão de forma porque isso vai me servir em algum momento? São acumuladores. A lâmpada velha, sabe? Coisas assim, coisas estragadas, materiais estragados que eu digo materiais... Então, mas são pessoas assim. O sujeito com um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva reluta em delegar tarefas, é extremamente controlador. Ele é centralizador, ele acha que só ele sabe fazer e o jeito dele é o jeito certo. Sabe aquelas mães que falam, vai lavar a louça, menina, depois vai lá e lava tudo de novo, que você não lavou direito? É mais ou menos isso aí. Ela refaz o que você fez, é mais ou menos isso aí. Então, ele reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas, a menos que essas pessoas se submetam à sua forma exata de fazer as coisas. Ricardo, que viveu por muito tempo trabalhando em empresa, né, Ricardo? Você deve ter percebido nos grupos gente com essas características, ou seja, com transtorno de personalidade, né? Assim, centralizadores, controladores, que acham que o jeito dele é o jeito certo, que não tem uma mente capaz de admitir novas sugestões, porque aí está sempre achando que o outro quer puxar o tapete, aí se tiver esquema de desconfiança e abuso, então ferrou, né? É muito comum a gente observar, não está em todas mas no trabalho, esse transtorno ele fica muito claro. Né? Nas empresas, quando você observa, é muito claro. Pessoas centralizadoras, que não conseguem delegar, que são cismadas, são inflexíveis. Chega um chefe novo, ela já fica, sabe, desesperada para poder, né, não perder o posto. E até porque a inflexibilidade não permite que elas aceitem novas propostas. Né, Ricardo? Quer falar, Ricardo? Não, isso é muito comum, né? Mas tem uma história do transtorno obsessivo compulsivo que é muito interessante, que é o seguinte, a pessoa chegou e falou assim, olha, eu voltei agora do psiquiatra e ele disse que eu estou com COT. Aí a pessoa, não seria toque? Mas eu já aproveito e coloco em ordem alfabética. É mais ou menos isso aí, né? Essa, É isso aí. Até as mas letras. É ao tudo... longo no trabalho, quando a gente começa a estudar, a gente encontra demais. E é difícil, né? Porque a gente, agora, para quem está no RH, é uma vantagem, porque você começa a olhar o sujeito de uma outra forma. Se você não... Isso, com mais compaixão, não é, Ricardo? Exatamente. Mais compaixão. E agora o que é pior, né? O Conselho de Administração Federal, o CFA, está fazendo uma campanha para proibir que psicólogos assumam posto de RH. Só administradores possam assumir posto de RH. Gente, mas por quê? Né? Psicóloga O também. CFA acha que isso é A gente acha que isso é reserva de mercado, porque eu acho que um psicólogo num posto de RH, meu Deus do céu, eu vivi isso durante anos. Eu fui do RH quase que a minha vida inteira. Então, um psicólogo no RH, quando chega alguém, você tem um olhar diferenciado. Muitas vezes, um empregado que ninguém aguenta atender, as pessoas dizem, Ricardo, pelo amor de Deus, olha, atende essa equipe que ninguém aguenta mais atender. Quando a pessoa senta na sua frente, você já começa a entender por que ninguém aguenta. É um transtornado, muito provavelmente. Porque Exato, tem... Geralmente parecem como teimosos. Aí... As pessoas identificam muito assim, fulano é muito teimoso. Hoje eu entendo claramente muito melhor o que são padrões inflexíveis, né? Que a teimosia... Exatamente. Padrões inflexíveis. E não é pessoal, a gente tem que parar de achar. E o que acontece dentro da empresa, né? Isso. O transtornado, ele tem essa esquisitice lá desde a infância dele. Ele vem trazendo aquilo, chegou, por exemplo, na grande empresa para trabalhar, na multinacional lá para trabalhar, né? Mas isso já vem com ele. Como ele é um cara geralmente obstinado, ele consegue entrar nas empresas, ele consegue, às vezes, altos postos,
por mérito, né? Porque é organizado muitas vezes. Então, olha aí, outro critério diagnóstico. Adota um estilo miserável de gastos em relação a si e a outros. O dinheiro é visto como algo a ser acumulado para futuras catástrofes. O cara guarda dinheiro e guarda dinheiro, sem saber, inclusive, para que ele vai usar no futuro. Não guarda o dinheiro com um objetivo claro. Ele tem medo de usar e ficar o léu. Vocês devem conhecer a gente assim. Estou falando a gente na família, assim, olha para o lado. Estou nem falando de paciente, não. Quando a gente começa a estudar, é tão legal a gente já identificar as pessoas para ficar mais fácil aprender com emoção. Então, ele é o sovina, o pão duro, né? Aquele que tem um escorpião no bolso. Não fala em dinheiro com ele, não, que ele fica doido. Exibe rigidez e, Ricardo, né? Teimosia. É o teimoso, aquele cara que não arreda o pé. Porque ele simplesmente não consegue. Existe uma diferença bem grande entre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva e o TOC. TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. São duas coisas diferentes. O transtorno, nem sempre quem tem transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva tem TOC. E nem sempre quem tem TOC tem transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Eu vou dizer a diferença agora para vocês não errarem mais. Né? Como vocês observaram, os comportamentos no transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva são difusos, estão assim por todas as partes, todas as áreas, eles não é uma coisa rígida. O TOC não. O transtorno obsessivo-compulsivo tem a ver, por exemplo, com transtorno dismórfico corporal. Uma border pode ter TOC e não ter o transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Alguém com transtorno alimentar, como anorexia ou bulimia, pode ter TOC e não ter uma personalidade obsessiva-compulsiva. Vocês compreenderam isso? Tricotilomania, que é aquela coisa de puxar os cabelos. Pá, 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 pá. A pessoa pode ter tricotilomania e não ter uma personalidade de forma ampla obsessiva-compulsiva. Isso pode fazer parte de um transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Transtorno da escoriação, que é aquela coisa que as pessoas, as pacientes ficam se machucando, tirando casquinha, se futucando, tá? Também, alguém que tenha border ou histriônica, pode ter, e não ter a personalidade obsessiva-compulsiva. Adriana, unha, esse de unha pode ser de escoriação, aquela que a pessoa come a unha até se machucar. Ah, sim, que vai tirando as pelinhas, vai tirando, pode ser, porque ela vai se machucando, se machucando, se machucando. O lance é a escoriação e não roer unha, né? Porque o roer unha pode também ser um aspecto da compulsão, pode ser, também pode. Transtorno obsessivo-compulsivo repetitivo, focado no corpo. Olha aqui. Sabe assim? Coisas desse tipo, batendo a perninha, vocês não estão vendo, né? Mas eu estava batendo a minha assim, batendo. Isso é um transtorno obsessivo-compulsivo repetitivo, focado no corpo. É isso aí, exatamente, Ricardo. Sim, exatamente. Então, é um transtorno obsessivo-compulsivo e isso não tem a ver com transtorno de personalidade. Eu quero que isso fique claro, porque as pessoas confundem demais. Quero que isso fique claro. O ciúme obsessivo também pode fazer parte do transtorno obsessivo-compulsivo e não da personalidade obsessiva-compulsiva. Então, uma border, uma histriônica pode ter um ciúme obsessivo, um antissocial, mas não ter um transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Tá?
Ó, importante saber. Importante. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, é caracterizado pela presença de obsessões ou compulsões. Isso tem que estar presente. Há um ciclo, né? Há um ciclo ali. Obsessão, ansiedade, compulsão, que levam ao alívio, né? A obsessão tem a ver com pensamentos, impulsos, imagens recorrentes e persistentes que são vivenciados como intrusivos e indesejados. O sujeito lá com transtorno de personalidade não necessariamente tem isso. Então, as compulsões são comportamentos repetitivos, como esse, né, de arrancar, esse de se balançar e tal. Ou atos mentais que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta à obsessão, ou seja, ao pensamento intrusivo, ou de acordo com regras que devem ser aplicadas rigidamente, né? Ou é isso, ou regras rígidas que ele precisa aplicar para que haja um alívio da obsessão. Então, os homens, a curiosidade que eu estava dizendo para vocês, né? Tem idade de início mais precoce, de toque, além de maior probabilidade de ter transtornos de tique, né? Comórbidos, ó, tique, né? Apresentam sintomas maiores na dimensão dos pensamentos proibidos e na simetria. Ou seja, são preocupados em estar alinhados, deixar tudo organizado, né? Tudo tem que estar simétrico, tudo tem que estar... Vocês já assistiram, eu já indiquei Toque para vocês, né? Já indiquei esse filme imperdível, vocês têm que ver. Além de ser engraçadíssimo. Sexo feminino, a maior probabilidade de apresentar sintomas na dimensão da limpeza. Pessoas que são extremamente, sabe assim, mania de limpeza, famigerada mania de limpeza. Pensamentos suicidas ocorrem em algum momento em cerca da metade dos indivíduos com toque. Metade das pessoas que têm toque têm pensamentos suicidas. Ok? Porque a angústia é imensa, é imensa. Lidar com esses pensamentos obsessivos é muito ruim. É muito ruim. Tá bem? Então, há uma outra diferença importante. No toque, quando é só o transtorno obsessivo-compulsivo, você vê o sintoma bem separado do sujeito. O sujeito lava a mão, o sujeito conserta tudo que ele vê pela frente, limpa várias vezes as coisas e tal. No transtorno de personalidade obsessiva, os sintomas são muito mais diluídos na personalidade do sujeito. Eles não são, muitas vezes, bem marcados, como é no toque. Tá bem? Quais são as possíveis origens, né? Tem dois esquemas muito importantes aqui no que tange ao toque. Primeiro e principal, vulnerabilidade ao dano ou à doença. E o segundo, padrões inflexíveis, por óbvio. Então, esses dois esquemas são fundamentais para quem sofre de transtorno de personalidade obsessiva compulsiva.